amaldiçoada. Uma cidade que as pessoas, quando conquistaram aquela cidade, ela foi amaldiçoada. Foi julgada uma praga sobre aquela cidade e sobre todos que morassem ali. E aí está esse homem chamado Bartimeu. Como que esse homem chama? Bartimeu. Bartimeu. Esse homem morador dessa cidade, além de morar numa cidade que era amaldiçoada, ele era um homem que naquela época era muito difícil ser, era um homem cego. Ele não enxergava, ele não via. E era um homem que vivia nas ruas pedindo esmolas. Era um homem que vivia da dádiva dos outros. Ele era um homem muito sofrido, que não tinha, por mais simples que fosse a sua casa, mas ele não tinha. Ele morava nas ruas. Ele vivia das sobras dos outros. E não tinha como trabalhar por causa da sua situação, por causa que era cego. Este é o homem Bartimeu que a Bíblia fala. Mas eu quero dizer para vocês que por maior que seja o nosso problema, mesmo que tenha sido julgado uma maldição sobre nós, mesmo que possamos ter uma limitação física, mesmo que possamos ter uma limitação financeira e material, eu quero dizer que Jesus tem solução e Ele pode mudar a nossa história. Jesus, Ele pode mudar a nossa história. Porque eu creio que a palavra de Deus é viva. Você crê também? Que a palavra de Deus é viva, que é verdade. Então se Ele, Jesus, mudou a vida de um homem como esse, Ele pode mudar a vida de qualquer um. Ele pode mudar a vida de qualquer um em todo esse planeta Terra, aqui na Angola, lá no Brasil, seja onde for. Deus pode mudar a nossa história. Por favor, eu gostaria que você virasse para quem está do teu lado e você falasse assim: olha, Deus pode mudar a sua história. Você pode falar isso? Diga assim, diga para ela assim: Deus pode mudar a sua história. Diga. Deus pode mudar a sua. Você crê nisso? Você crê que Deus pode fazer isso? Você crê nisso? Você crê? Eu creio nisso. Quantos aqui creem nisso? Levanta a sua mão e diga amém. Amém. Então veja bem, olha, esse homem, preste atenção, palavra bem objetiva. Esse homem, mesmo com toda essa dificuldade, mesmo com toda essa limitação, esse homem, ele viu, mesmo cego, mas ele viu uma coisa que muita gente boa das vistas, muita gente boa não viu. Sabe o que ele viu? O que ele enxergou? Mesmo cego, ele enxergou a oportunidade de Deus na vida dele. Ele enxergou o momento da visitação de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque Jesus, ele passou pela cidade de Jericó uma só vez. Jesus, ele visitou a cidade de Jericó uma só vez. Isso significa que aquele homem, Bartimeu, ele teve uma só oportunidade. Ele não teve oportunidades como nós temos, de todos os domingos reunirmos aqui, e às vezes a gente vem, não vem, depende do nosso ânimo, da nossa situação, mas esse homem não. Esse homem teve uma só oportunidade, que Jesus veio, passou e foi embora. Isso significa que se ele estivesse muito cansado, se ele tivesse algo para fazer, ele perderia aquela oportunidade de Deus na vida dele. E eu quero dizer para vocês que a oportunidade de Deus chegou também na tua vida. Não só para vocês que estão aqui, mas para todos que estão ouvindo a minha voz. É o momento de Deus mudar a sua história. Basta uma palavra do Senhor e tudo será mudado. E o que esse homem fez então? Ele aproveitou aquela oportunidade que ele teve. Então todas as oportunidades que nós tivermos, nós não podemos deixar passar. Nós temos que aproveitar a oportunidade que nós temos. Todas as vezes que nós estamos aqui reunidos para louvar o nosso Deus, nós temos que aproveitar essa oportunidade. Porque a Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Jesus falou isso: eu vou estar no meio deles.
Eu estou aqui no nome de Jesus. Quem está aqui no nome de Jesus? Você está também? Então Jesus está aqui. Você crê nisso, que Jesus está aqui? Então dá um amém assim, bem forte. Amém? Amém! Então veja bem, se ele está aqui, olha o que aquele homem fez. Ele aproveitou a oportunidade. Mesmo cego, mas ele ouviu que Jesus estava passando. E sabe o que ele fez? Ele começou a clamar. Ele começou a gritar. Sabe, gente, nós temos que ser mais ousados. Não podemos ter vergonha do nome do nosso Deus. Não podemos ter vergonha de Jesus. E ele começou a clamar. Ele gritava bem alto. O que ele gritava? Ele gritava assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão mandava que ele se calasse, mas ele não se calou. Ele não se calou. Você tem que clamar, mesmo em meio às dificuldades, os problemas, as situações, porque tudo vai tentar fazer com que você se cale. Sabe por quê? Porque o poder está quando você clama o nome de Jesus. Todas as vezes que você clamar o nome de Jesus, tiver uma dificuldade, tiver um problema, tiver uma situação, e você clamar o nome de Jesus, você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Agora, olha aqui para mim, deixa eu falar uma. Olha o que esse homem, ele era cego, não enxergava, mas ele viu coisa que muita gente boa das vistas não enxergou. Sabe o que ele enxergou? Ele enxergou uma coroa na cabeça de Jesus. Por quê? Porque ele não gritou como as pessoas gritavam: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Que às vezes as pessoas o chamavam de Nazaré, que era uma cidade pequenininha, era um lugar pequeno, um lugar muito humilde, e as pessoas achavam que nada de bom saía de lá. Mas Deus, ele usa as coisas pequenas para mostrar o seu poder. Deus, ele usa as coisas pequenas. Mas esse homem, veja bem, ele falou assim: Jesus, filho de Davi. Sabe por quê? Porque o filho de Davi é rei. Então ele enxergou uma coroa na cabeça de Jesus. Ele conseguiu ver Jesus diferente, mesmo cego, diferente da forma que as pessoas viam. Quem é Jesus para você? Será que Jesus foi mais um homem bom? Foi simplesmente um profeta? Simplesmente um homem caridoso? Quem é Jesus para você? Sabe, você tem que crer, entender que Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus é o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o enviado, ele é o Salvador, ele é o Messias de Israel, ele é o Salvador da humanidade. E foi exatamente isso que aquele homem cego, ele enxergou, coisa que gente boa das vistas não consegue enxergar.